Saúde a igreja, na graça e na paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Graça e paz, amada igreja. Aqui viemos adorar ao nosso Deus, digno de toda honra e glória. Somos todos chamados a viver em santidade, longe do pecado. Vamos nos preparar sempre para que isto aconteça. E para isto, vamos nos colocar na presença de nosso Deus, que nos ajuda, nos fortalece, nos reanima e nos faz vencedores. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, aqui viemos, Senhor, para prestar um culto de louvor e gratidão a Ti, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Aceita os nossos louvores, as nossas orações, Senhor. Abra as nossas mentes e corações para que possamos sempre Te louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Que todos aqui se preparem, Senhor, para Te louvar. Graças Te damos por todos os lares aqui representados que vieram Te adorar em espírito e em verdade. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de número 52. Por
Vamos ter agora uma leitura bíblica responsiva no Salmo 51, de 1 a 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo e do recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Que a gente possa meditar no versículo 10. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este é o momento de consagrarmos nossos dízimos e ofertas. Vamos mesmo assentados entoar o hino 107 e durante o hino a gente pode fazer a entrega dos dízimos e das ofertas. Satisfaz
crente fiel mesmo, obedecendo sempre ao Senhor. Momento de gratidão. Nós não tivemos nenhum aniversariante essa semana, mas gratidão por estarmos aqui, louvando, bendizendo ao Senhor. Vamos ter momentos de oração agora. Você pode orar da maneira que achar melhor, em pé, ajoelhado, sentado. Vamos interceder por todos aqueles que precisam de nossas orações. Vamos orar por todos aqueles que precisam de consolo, de socorro do Senhor. Vamos ter momentos de oração. Convido o seu Enoque para que faça uma oração em voz audível, consagrando também os dízimos e as ofertas. Te agradeço, ó Pai, por esse privilégio que nos concede de estarmos na Tua casa, unidos e reunidos com nossos irmãos para louvar, engrandecer e suplicar a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, e sirva para o crescimento do Teu Evangelho aqui na nossa cidade. Abençoa, Senhor, os enfermos, aqueles que precisam, e se curvem diante de Ti e recebam a bênção que tanto espera. Abençoa as nossas vidas, os nossos familiares, a nossa cidade, o nosso país, e que nós possamos estarmos sempre dispostos a Te agradecer pelas bênçãos recebidas. Abençoa esse culto, que nós possamos sair daqui em fé como entramos. Abençoa o pastor que estiver com a família. Abençoa, portanto, ó Pai, todas as igrejas evangélicas que abriram as suas portas para falar do Teu Evangelho e do Teu amor. Tudo isso eu peço agradecido, dando Jesus Cristo, Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Agora é o nosso momento de louvor. Eu convido o Ministério de Louvor para estar à frente. Nós vamos entoar junto com o Ministério 2 cânticos. Então, vamos nos colocar em pé. Graça e paz, irmãos. Vou pedir para que a Darlene coloque o louvor que nós vamos cantar agora. Esse louvor já é uma ministração. Esse louvor é uma oração. É um clamor que o salmista pediu a Deus para que Deus o sondasse, para que Deus desse a ele quebrantamento. E deve ser também agora a nossa oração. Vamos estar lendo a letra. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Para quê? Para que a gente possa ser abrigo, ponte, farol que ilumina, que traz o caminho, que mostra a direção, para que a gente possa estar sendo o abrigo na hora da tribulação, estender a mão ao irmão, para que a gente possa buscar ser transformado, como pedimos aqui também. Transforma-me, Senhor, conforme a Tua palavra. Agora nós vamos cantar essa oração.
Então, quando a gente pede para que Deus nos use, é para transmitir essa mensagem e que essa flecha chegue no alvo e traga mais pessoas para virem adorar ao nosso Deus. Amém? E se Ele nos renova, se Ele nos fortalece, se Ele nos transforma, é porque Ele é o Deus do impossível. Ele quer que nós sejamos diferentes, Ele quer que nós sejamos melhores. Então, vamos pedir para que Ele venha nos renovar, para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha mudar o nosso viver. Yeah.
possamos e sermos cada dia, Senhor, mensageiros das verdades e da salvação. Que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus, que nós possamos realmente viver aquilo que o Senhor tem para todos aqueles que te buscam. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos agradecidos e entregamos a ti, Senhor, os nossos louvores, o nosso clamor e as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Depois de termos louvado, né, ao Senhor por esses cânticos maravilhosos, nossos corações se enchem de alegria e agora vamos renovar a nossa esperança ouvindo a palavra do Senhor. O pastor está de férias, né, por 2 domingos, então o cargo das mensagens ficará, né, com conselho. Então hoje nós vamos ouvir a nossa irmã Margarete. Então vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações e ver o que o Senhor tem a nos ensinar através da mensagem que o Espírito Santo já colocou no coração da nossa irmã. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, eu coloco a vida da Margarete em tuas mãos para que ela seja usada por ti neste momento, Senhor. E que tu abras as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a tua mensagem, Senhor, colocá-la em prática em nossas vidas e testemunhar aonde quer que estejamos, Senhor. Graças te damos por tudo e pedimos a tua iluminação sobre a vida da nossa irmã neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me e enche-me do teu Espírito Santo, para que a gente possa realmente ser útil, ser usado, que a gente possa realmente estar cheio daquilo que Deus quer para as nossas vidas, que nós possamos a cada minuto, a cada instante, a cada leitura da palavra de Deus, estar encontrando coisas, estar encontrando caminho, está encontrando solução para as nossas vidas. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Eu sonhei umas 2, 3 vezes que eu estava mudando. E eu fiquei pensando, por que será esse sonho, né? E fiquei meditando naquilo. E eu cheguei à conclusão que Jesus, que Deus, né, queria que eu estivesse meditando sobre mudanças. Mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de escritório. Que coisa trabalhosa. Que cansativo uma mudança. Desmontar móveis, montar móveis, desdobrar roupas, dobrar roupas, encaixotar louças, tomar cuidado para as louças não quebrarem. Colocar tudo em ordem, primeiro tira tudo da ordem, depois colocar tudo em ordem. Essas mudanças são cansativas, mas existem mudanças que às vezes são muito prazerosas, nos trazem alegria, nos tira de um lugar ruim para um lugar melhor. Por exemplo, a gente muda de um apartamento que não tem sacada, né, Darlene? Aí vamos para um apartamento que tem várias sacadas, que é bem arejado, que é bem gostoso. Aí também pode acontecer de nós mudarmos numa casa onde tem muito barulho no vizinho, o cachorro do vizinho late noite e dia. Aí a gente muda para uma casa, ai que delícia, vou mudar para uma casa e parece uma chácara. Tem um quintal gostoso, só que do lado tem um galo que canta dia e noite. Mudanças. Não vai ter o latido do cachorro, mas vai ter o cantar do galo. Então tudo isso são mudanças. E nós temos que estar sempre preparados para essas mudanças. Mudança de trabalho, novo patrão, novos companheiros, mudanças. Quantas mudanças? Temos também a mudança de pessoais, né? Nossa mudança pessoal. Mudanças de hábitos, mudanças de atitudes, mudanças de ações. Aí a gente vê muita gente falar assim: ai, fulano era do mal e mudou para o bem.
ou vice-versa. Fulano era do bem e mudou para o mal. Por isso que nós temos que estar atentos para as mudanças. Nem sempre mudanças é para o nosso bem. Às vezes escolhemos errado e levamos conosco o velho homem. Então, quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que estar atento. Quando a gente quer mesmo mudar, principalmente para seguir o caminho que Jesus quer que nós sigamos, nós temos que abandonar velhos hábitos, vícios, coisas que não vão ser bons para a nossa vida, nem para o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo, e sendo assim a gente tem que saber cuidar desse nosso corpo, e nem também para a nossa vida espiritual, né? Então nós temos que estar atentos a essas mudanças, não escolhendo mudanças erradas e sempre prestando atenção para deixar de lado os velhos hábitos, as coisas ruins. Nós estamos estudando Mateus. Lá nós estamos vendo as bem-aventuranças, ser o sal que dá o gosto bom, né, nas coisas, ser a luz para clarear tudo ao nosso redor. Fala do homicídio, fala do adultério, fala de juramentos, fala da vingança, fala do amor ao próximo, fala de escolher a quem seguir, fala de que caminho devemos seguir, fala sobre ansiedade. Tudo isso nós estamos estudando na escola dominical. O caminho largo, hoje de manhã até nós repetimos sobre isso, né? Que é cheio de atrativos e facilidades, coisas que encantam. E lá, nesse caminho largo, nada é proibido. Então é uma maravilha, né? A gente vai e deixa a vida nos levar. Esse é o caminho largo. E o caminho estreito, que é muito difícil. Se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos nem conseguir passar na porta. Então esse caminho estreito, ele é cheio de buracos, montes de problemas, tempestades, provações, tentações, tribulações. É um lugar onde nós temos que renunciar. E quando escolhemos andar nesse caminho, que é o caminho estreito, precisamos mudar muitas coisas para continuar nesse caminho. Temos que andar lado a lado com Jesus. Jamais soltarmos a mão de nosso Salvador. Se não tivermos mudanças no nosso viver, não vamos conseguir caminhar por este caminho estreito. E é esse caminho estreito que nos leva para a vida eterna. Lutero dizia: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. E por que isso? Porque exigia dele mudanças de comportamento e de atitudes, trazendo crescimento espiritual, uma oportunidade de fazer o bem, de fazer melhor. Então, chegou o momento. Mas nós estamos falando tanto, nós não vamos ler nada na Bíblia? Não, agora nós vamos ler, nós vamos buscar a resposta dessas mudanças. Vamos ler Mateus 14, de 28 a 31. E parece que esse texto não tem nada a ver com mudanças, mas tem bastante coisas a se ver nesse texto que nós vamos ler. De 28 a 31. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 22, tá bom? Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e
exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, Pedro foi, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. A pastora Juliana, uma vez que esteve aqui, falou sobre 3 discípulos. Não lembro bem qual eram os 3, mas eu lembro que um deles era João. E todo mundo quer ser João. Ah, que bonitinho João, né? Até lá na série The Chosen lá, o artista que escolheram para fazer o João é todo bonitinho, todo delicado, com o rosto bonito. João era o discípulo amado. João encostou a cabeça no peito de Jesus, então todo mundo quer ser João, né? Mas muitas vezes me sinto muito semelhante a Pedro. Por isso eu escolhi falar de Pedro hoje. Mostrar como Pedro foi uma bênção, como Pedro foi um grande discípulo de Jesus. Pedro, um pescador, explosivo, ansioso, tenso. Um dia Jesus falou: joguem de novo as redes. Foi Pedro que falou: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Foi Pedro. Pedro também perguntou para Jesus quantas vezes que nós devemos perdoar. Foi Pedro também que perguntou para Jesus aonde ele iria. Onde tu vais, Senhor? Está lá em João 13:36. Mudanças. Quantas mudanças? Alteração por razões inesperadas ou incontroláveis, ou por razões planejadas e premeditadas. Mudança, modificação física ou moral. Mudança, alterações, variações, transição, transformação e conversão. Conversão é quando você se volta. Quando você erra o caminho, você volta para o caminho, você busca outro caminho. Se você está numa estrada e entra numa rodovia errada, você tem que fazer uma conversão para voltar para o lugar certo. E é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Buscar uma transformação, buscar uma conversão, buscar o caminho certo. Essas 2 últimas palavras, transformação e conversão, resume, pelo menos para a minha vida, todas as mudanças que um cristão deve ter. E foi isso também que mudou a vida de Pedro. No texto que nós lemos de Mateus, houve mudanças. É o texto que fala lá que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ficou. Então, nesse texto, fala que de mudanças que ocorreram. Houve mudanças nos planos. Jesus pediu para os discípulos irem, que ele iria depois. Geralmente eles andavam juntos, mas Jesus pediu para eles irem, que ele ia depois. Então houve mudança de planos, mudança de comportamento, porque os discípulos estavam no barco e de repente tiveram medo, tiveram pavor. Nossa, é um fantasma, um fantasma. Ficaram inseguros. Olha a mudança de comportamento dos discípulos. Não estava Pedro sozinho, todos estavam ali, mas Pedro se destacou. O clima também mudou. O vento não era tanto. De repente, o vento começou a ventar com mais forças. Outra coisa, o poder de Jesus, como muda. Porque para se atravessar o mar, geralmente, se atravessa a nado, a barco, de navio.
e não andando sobre as águas. Mas Jesus mostrou que ele tinha poder para mudar até a lei da física. Jesus é o Deus que pode mudar tudo, até mesmo caminhar sobre as águas, que para os homens era impossível, mas ele é Deus, e ele caminhou sobre as águas, mostrando que ele pode mudar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer circunstância. O poder de Jesus mudou, e ele caminhou sobre as águas, mudando as regras. Pedro estava no barco e teve medo, e em seguida já teve uma mudança assim de pensamento, porque aí ele já perguntou: Jesus, mas se é o Senhor, me chama para ir aí com você, né, para mim também caminhar sobre as águas. Se mostrou já mais corajoso, porque se estavam achando que era um fantasma, se ele ia se aproximar do fantasma, e ele já perguntou se era Jesus mesmo, já quis ser corajoso a ponto de também sair do barco. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro vai, mas muda o foco, olha o vento e não em Jesus. Como disse a mensagem, né, que a Magda trouxe naquela dinâmica de quinta-feira, nós não podemos mudar o foco, nós não podemos tirar o olho do nosso mestre. Nós temos que estar firme para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência. Aqui a interferência foi o vento, que quando ele sentiu o vento bater no seu rosto, pronto, já foi o suficiente para ele mudar de comportamento e começar a afundar. Quantas vezes nós estamos afundando e não mudamos de atitude? Não pedimos socorro a Jesus, nosso Salvador. Pedro gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor Jesus. E Jesus lhe estendeu a mão e o levou para um lugar seguro. Voltaram para o barco. E novamente houve a mudança de clima, porque o vento cessou. E os outros discípulos e Pedro começaram a adorar a Jesus e reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Pedro, pescador, ansioso, tenso, explosivo. Explosivo. Quando Pedro foi explosivo? Quando ele tira a espada e corta a orelha do soldado Malco. Está lá em João. Ansioso. Pedro quer saber, pergunta para Jesus o que iria acontecer com João. Que interesse ele tinha nisso, né? Mas ele queria saber. Está lá em João 21. Medroso. Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes. Ele ficou com medo de falar que ele era seguidor de Jesus. E ele nega Jesus 3 vezes, depois de haver prometido para o próprio Jesus que nunca o abandonaria, que mesmo que todos os deixassem, ele não faria isso. E ele fez. Mas por que Pedro fez isso? Porque ele já não estava próximo de Jesus. Ele estava observando Jesus de longe. Ele se sentou perto de uma fogueira e ficou olhando o que estava acontecendo. Ele soltou a mão do mestre e passou a observar de longe e passou a se esconder da verdade da salvação que era Jesus. Pedro foi interrogado por Jesus 3 vezes. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Está lá em João 21:15. Pedro passou por mudanças. Pedro foi transformado, convertido e passou a ser um grande pregador. Pedro prega para uma multidão e mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Em 1 Pedro, o livro que ele escreveu, no capítulo 5, versículo 7, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele mudou, ele já não era mais ansioso, porque ele sabia quem estava cuidando dele, e ele pede para que nós também não sejamos ansiosos. Ele tinha confiança no poder de Jesus para mudar. Em 1 Pedro 1, os versículos 3 a 5,
Pedro fala da esperança da salvação e uma herança incorruptível. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, uma viva esperança, muita misericórdia, e Ele nos regenera para essa viva esperança. Pedro foi testemunha da transfiguração de Jesus, e quanto é importante as Escrituras, o quanto é importante estarmos vendo os ensinamentos do Mestre. Mas continuou, e Jesus perguntou a Pedro: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Teve uma resposta rápida. Aí ele já sabia que Jesus era o Cristo, Deus, o Filho do Deus vivo, e não o fantasma que eles achavam que estavam vendo lá no meio do mar. Então Jesus fez uma grande declaração para Pedro e afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Pedro vestiu a camisa de Jesus, como nós vimos também quinta-feira aqui no estudo, né? Ele ergueu a bandeira de Jesus. Pedro defendeu a causa do Mestre. Pedro foi avante. Pedro buscou mudança. Pedro deixou os velhos hábitos e os velhos costumes, fez dos erros um aprendizado, mudou e agora não é mais um pescador tenso, um pescador ansioso. Agora Pedro é um grande líder. Ele exerce liderança com muita fé, um grande crescimento espiritual. E o que nós estamos esperando para mudar? Será que nós temos coragem de, como Pedro, enfrentar que somos errados, que estamos falhos, que precisamos deixar os velhos hábitos, os velhos costumes e seguir para o caminho que faz com que ele seja reconhecido como uma pedra de edificação da igreja? Será que nós estamos sendo como Pedro? Estamos edificando nas nossas vidas uma igreja firme, uma igreja forte? Estamos sendo um povo que realmente faz a diferença, um povo que realmente quer servir com dedicação, com amor, com esperança? O que nós estamos esperando? Ser transformados, testemunhar, produzir bons frutos. Falamos isso também hoje de manhã na escola dominical. A árvore má dá frutos ruins, a árvore boa dá frutos bons. Então, que árvore nós estamos querendo ser? A árvore boa que dá frutos bons? Porque aquela árvore que dá frutos ruins vai ser cortada e queimada no fogo. Ela não serve nem para fazer móveis, né, seu João? Nós falamos hoje. Ela não serve para nada, ela vai ser mesmo queimada, porque nenhuma parte dela pode ser usada, porque não vai ter proveito nenhum. Agora, quando a árvore é boa, ela dá frutos bons, e mesmo alguma parte dela que for cortada, algum galho, alguma coisa, serve para fazer um banco, para fazer uma mesa, para fazer um altar, para fazer um púlpito. Então nós temos que estar atentos a isso. O que nós estamos produzindo? Qual frutos nós estamos produzindo para que as pessoas comam, para que as pessoas também se sintam fortalecidas, para que as pessoas também se sintam animadas e queiram, como Pedro, sair evangelizando, sair dando provas, mostrando o grande amor de Deus, que transforma vidas, que tira mau hábitos. Então, que nós possamos fazer isso, que nós possamos meditar nesse título agora de Pedro: uma pessoa que serve ao Senhor, um verdadeiro pregador, que com as suas mudanças provou que Jesus é
aquele que pode mudar todas as pessoas, principalmente quando essas pessoas querem mudar para o bem. Vamos mudar para o bem, vamos mudar para seguirmos aquilo que Jesus nos deixou. Nós estamos vendo as bem-aventuranças, nós estamos vendo sobre os frutos do Espírito, que tudo isso seja vivido em nós e que nós possamos realmente fazer parte do rebanho de Deus, do rebanho de Jesus, como ovelhas que ouvem a voz do Senhor e seguem, sem se desviar do caminho, sempre buscando mudanças para melhorar, para sermos semelhantes a Jesus, para buscarmos uma vida de santidade, viver para discipular, servir, adorar a Deus, ser amigo íntimo de Jesus. Uma pergunta, não vou fazer para todos, porque alguns podem se sentir constrangidos, mas eu vou fazer uma pergunta, vou fazer para algumas pessoas. Se Jesus perguntar para você agora, Magda, se Jesus perguntar para você agora, Magda, você me ama? Sim, Jesus, te amo. Darlene, se Jesus perguntar para você agora, Darlene, você me ama? Claro, Senhor, eu te amo. Amém. Que nós não ficamos esperando, como Pedro, Jesus perguntar por 3 vezes. Que quando Jesus perguntar, Edna, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Val, Marilda, Magali, todos que estão aqui, se Jesus perguntar para você, você me ama? Responda, sim, Jesus, te amo. Tu sabes, Senhor. Amém. Que nós possamos realmente ter a resposta pronta nos nossos lábios, para que nós possamos alegrar o nosso Mestre e que possamos caminhar em santidade de vida, buscando mudar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pois não, Edna? Enquanto Jesus me pergunta ou pergunta para alguns irmãos, você me ama? Nós vamos dizer sim. E o que ele vai nos responder? Eu te amo, te amei primeiro. Então, Aceita minhas ovelhas também. Amém. Que nós possamos então, além de amar Jesus, também testemunhar o grande amor que Ele teve e apacentar os nossos irmãos, as ovelhas que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Agora nós vamos entoar o hino de número 182. Depois a nossa irmã Marli nos dará os avisos e vai impetrar a bênção.
para o próximo fim de semana, vai ter o culto, né, dos 122 anos da IPIB em Fernandópolis, às 7 horas. Então, quem sentir desejo, quiser ir, a gente está aí fazendo uma caravana, né? Então, é só passar o nome para a Darlene, né, que ela está montando os carros aí que vai levar o pessoal. Então, faça um esforço, né, para comparecer. E no dia 9 de agosto, nós vamos ter um encontro de presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas também em Fernandópolis, né? Às 15 horas. Mas não precisa também ser só diácono, diaconisa, presbítero e presbítera. Quem quiser participar também pode. Então, só passar o nome para Darlene, para Margarete, que a gente está se preparando aí. Mais alguma coisa? Essa semana, a partir do dia 24, A partir da quinta-feira. a partir da quinta-feira, nós vamos ter a semana de oração, tá? Então, todos os dias aqui no templo, às 7h30, né, 19h30, nós vamos ter a semana de oração. Então, que todos possam comparecer, né, fazer o possível para a gente celebrar o Senhor, orar, agradecer pelos 122 anos da IPIB. Marli, só não tem no sábado, porque no sábado... No sábado vai ter o culto em Fernandópolis. Então, no sábado não vai ter a reunião de oração do sábado, nós vamos fazer na escola dominical, no domingo aqui, tá? E os trabalhos normais, né? Domingo o pastor também não vai estar aí, vai ficar a cargo do conselho, às 19 horas, escola dominical às 9. Só isso, né? Então, vamos orar, vamos nos colocar em pé e fala, Marilda. Eu queria pedir oração. É uma vizinha nossa lá, ela chama Maria, né? E ela está muito ruim. Está com pneumonia, está bem atacada. Queria pedir oração para que ela sarasse e que Deus tocasse nela para se converter, né? Para se converter também. Nos pedidos de oração. Então, vamos toda semana, né, estar orando por esses pedidos. Eu não vou, essa semana, colocar as coisas no grupo, porque hoje meu celular sofreu uma queda e ele morreu. Então, eu tenho que ressuscitá-lo aí. Amanhã eu vou levá-lo para o concerto, então provavelmente não vou mandar mensagem para vocês durante essa semana, né? Então, Deus seja abençoado. Caiu. Então vamos orar. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque prestamos um culto de louvor e gratidão a Ti, com esta mensagem tão edificante, Senhor, que possamos ter essas mudanças em nossas vidas, sermos transformados por Ti, Senhor, mudarmos as nossas atitudes, os nossos gestos, Senhor, as nossas ações e termos uma vida que agrade somente a Ti, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor, para que possamos Te servir em espírito e em verdade. Abençoe todos os lares aqui representados. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de livramentos guardados pelo Senhor. Esteja com a Maria, a vizinha do Amarildo, Senhor. Toca naquela vida, naquele coração. Restaura a saúde dela, Senhor. Mas que ela possa confiar e se voltar para Ti, Senhor. Graças te damos por tudo e agradecemos pelas nossas vidas, por tudo que Tu fazes por nós, Senhor, embora nem sejamos merecedores, mas sabemos que Tu és um Pai misericordioso, Senhor. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, Senhor. Por amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que todos possam Te servir, Te buscar em espírito e em verdade. Amém. Amém. Deixa eu falar, tenha uma semana abençoada.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Amém.